Toda planta tem uma finalidade desde que não tenha sido imposta de forma agressiva, ou seja, desde que ela tenha escolhido o lugar para nascer e viver de acordo com os elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Nós estamos vendo essa grama, que é chamada de pirrichil, só nasce em terrenos salinizados, consequentemente com água salgada ou salobra, como queiram. E é normal se encontrar essa grama pirrichil nas praias do Nordeste, onde até o vento é salgado, à beira-mar. O terreno arenoso, salgado. E durante pelo menos 100 anos, decorrido de 100 anos, essa planta era a única planta que existia aqui nessa terra, que nós vamos mostrar em ângulo maior. E ela foi criada pelas agressões ambientais. Aí, pelo fato dela estar adaptada a essas condições que são absolutamente agressivas para outras plantas, ela predominou aqui durante muitos anos. E aqui nessa terra não se plantava lavoura, porque o salitre não permitia o desenvolvimento de plantas. Nem das plantas nativas daqui, que não é o caso da gramínea pirrichil. E ela se deu muito bem. E com as secas que vêm com a redução da oferta de chuva nos últimos anos, ela foi usada na época do verão, que pode durar até 8 meses sem chuvas e sem pasto para o gado comer, foi usada para alimentar o gado, embora não seja uma alimentação positiva em termos de concentração de nutrientes, minerais, matéria orgânica, que a grama não possui essas características, mas era, vamos dizer assim, uma situação imposta como única opção para o gado. E o gado foi comendo, e ela tem até uma seiva bastante salgada aqui no corpo dessa planta. E o gado foi comendo, e o gado sempre precisa de um pouco de sal para corrigir outros minerais que existem no pasto nativo. Então, embora não alimentasse, de alguma forma essa grama foi benefício no ambiente. E quando o gado comia, digeria essa planta, ela tinha que crescer, tinha que brotar novos ramos, novos galhos, e ia tirando o sal da terra, tirando o sal, o salitre, que é o nitrato de sódio principalmente, ia tirando. E o fato é que nós estamos hoje, como a gente disse, decorrido de 100 anos, não existe praticamente mais a grama pirrichil aqui. E nós já estamos vendo aí plantio de capim, ou chamado de capim-elefante, onde durante pelo menos 100 anos era impossível germinar, se plantar capim ou qualquer outra planta daqui que nós chamamos de lavoura, seja milho, feijão, mandioca, ração para o gado, que é no caso do capim, não se plantava nada porque não nascia, por conta do alto teor de salitre. Mas, como a gente disse, o gado ia comendo o pirrichil, ia tirando o sal da terra, até que está desaparecendo o salitre aqui. E a gente sabe que o nitrato de sódio é produzido pela combinação do ácido nítrico, que vem da atmosfera, que é criado na atmosfera pela poluição, e o sódio que existe na fumaça, nas cinzas das queimadas, que fica no chão. E aí foi o desastre, mas aí a gente está vendo aqui um milagre, a natureza se recompondo, porque o homem não tinha como explorar essas terras,
já não tinha mais o que queimar para criar o ácido nítrico na atmosfera, não tem plantas. E o resultado é que a natureza aproveitou essa ausência do homem, da destruição do homem aqui por alguns anos, por ele não conseguir produzir nada aí nessa terra, e ela vem se recuperando, se restaurando o terreno. E a gente está vendo aí o capim-elefante, que é plantado normalmente com as chuvas, e já foi plantado esse ano, 2022. Ele brotando aí com muito vigor, porque não tem salite. Se tivesse salite, ele não nasceria. E a gente caminha aqui na beira desse cercado, na beira da cerca, vendo que a gente não vê mais nenhuma planta pirrichil aqui, quando era exclusivamente a planta rasteira que existia aqui. A gente vê como o próprio homem, vamos dizer assim, reduzindo as agressões que comumente ele cria com a sua agricultura paleolítica, com sua tecnologia. Ele, ao abandonar essa área aqui como área agrícola, a natureza se refez. E a gente vê aqui o tamanho dessa planta chamada aqui de capim-elefante, aqui com mais de 2 metros, plantada em janeiro de 2022. É também uma gramínea, o capim, que é ração do gado com alta densidade, com mais de um metro cúbico de massa vegetal para cada 4 metros quadrados dessa área plantada com capim-elefante. E a gente caminha mais um pouco aqui, porque para nós realmente foi uma surpresa encontrar essa várzea desprovida, não vamos chamar de desprovida, ou seja, isenta do salite que tanto destruiu essa terra, que é uma das terras mais férteis que existiu no Nordeste, que é uma várzea de rio, de riacho. E a gente vê aqui a gramínea capim-elefante e também o milho. A gente vê que há uma diferença até de tonalidade na própria área onde o milho foi plantado, o que prova que esse terreno que está aí é um terreno que foi removido, terra que foi removida de algum buraco, colocado em cima da várzea. A gente vê que a tonalidade é totalmente diferente, porque o terreno da várzea é escuro, preto, grande fertilidade, e a gente vê que tem pés de milho com uma altura diferente e até com uma tonalidade verde diferente, mostrando que essa terra aí foi removida, foi terra que foi trazida de fora ou debaixo do solo e colocada em cima. E o fato é que a gente vê a diferença entre o milho e o capim-elefante, e vê a diferença no próprio plantio de milho, entre os pés de milho, a diferença de tamanho e tonalidade de cores, mostrando que aí o problema é o solo, já que o clima é o mesmo, a oferta de chuvas é a mesma. Provavelmente plantados tudo em janeiro, tanto o capim-elefante quanto o milho, 2 gramíneas, e a diferença a gente vê aqui. Então o problema aqui é o solo, nesse pequeno pedaço de chão onde não se plantou capim, ou se plantaram o capim-elefante nesse pequeno pedaço de chão de tal milho, certamente ele não brotou, porque a gente vê que é um pequeno pedaço em meio ao plantio de capim. Então isso aqui é a natureza se refazendo, restaurando o ambiente, restaurando o clima, que para nós é uma bênção, visto que essas várzeas são bastante extensas aqui nessa área do Nordeste e são absolutamente férteis, produz de tudo. Aí se não tiver, como a gente disse, o salite. E durante centenas de anos essas várzeas foram a única terra agricultável para todo tipo de agricultura praticada nessa área do Nordeste, por conta da fertilidade do solo. E a gente sabe que a várzea ela recebe uma maior oferta de água, porque a chuva que vem diretamente da nuvem, como acontece em todo espaço, mas também a água da chuva que escorre desses altos, porque a várzea é uma depressão do terreno. E o que aconteceu dessa área onde a água arrastou
os nutrientes minerais, é que a gente vê que as plantas são raquíticas. As plantas rasteiras, como gramíneas, relva. E aí na frente a gente vê para lá para frente o Juazeiro, que é uma área de cerrado, onde existiam plantas a nível de árvores e arbustos, de uma grande variedade e uma grande densidade. Por isso a gente chama de cerrado. Cerrado é por conta da densidade de plantas por área. E aqui a gente encontrava até 3 plantas a nível de árvore e arbusto por metro quadrado. Então a gente vê que tudo isso aqui foi devastado e a gente vê que as plantas já não conseguem se desenvolver suficiente, as plantas nativas aqui, porque não tem solo. O solo aqui foi arrancado pela erosão, nem só a erosão pluvial, que levou esse solo lá para as várzeas, tornando-as cada vez mais férteis, mas também no tempo da seca, quando não tem nenhuma cobertura vegetal aqui, está tudo pelado, a erosão eólica. Tudo isso a gente fala porque é o homem que cria o problema e ele não tem capacidade de criar a solução. Então ali, pelo fato de ele ter abandonado as várzeas, considerando que ele conseguiu criar o salitre com sua agricultura, e ele abandonou as várzeas e as várzeas estão se recuperando. E como a gente disse, uma das terras mais férteis dessa área do Nordeste para se produzir não só a lavoura de subsistência que sempre existiu aqui, mas também até para um cultivo de árvores frutíferas como mangueira, cajueiro, palmeiras frutíferas como o coqueiro e inúmeras plantas que são adaptadas a esse clima do Nordeste, que só precisava de uma várzea dessa para se reproduzir, para se produzir alimentos abundantemente, dada a fertilidade natural dessas várzeas que felizmente estão produtivas porque o salitre desapareceu.